animados? Eu estou até com dor de barriga. Estou animada que eu estou. Eu quero que as formandas vão todas lá para trás. Podem sentar depois no lugar delas, porque elas vão sentar aqui, tá bom, pessoal? Podem chegar para frente. Agora nós vamos deixar as fotos pro finalzinho, tá bom? Hoje estou muito feliz. Só 2 meninas não estão aqui se formando hoje.
estão operadas, então não puderam vir. E operaram bem agora, bem em cima, não tinha condição de estar aqui. Mas eu estou muito feliz com a turma de Mulheres em Ação e do Curadas para Curar, que terminaram agora no final do ano e estão se formando hoje. Agradeço a família pelo apoio, pelas noites, as que são da noite, das 20 às 22, que chegam em casa tão tarde, pela paciência dos maridos, por aqueles que vinham buscar, por aquelas que a gente ia levar. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E que a gente possa não só ficar nessa, mas que a gente possa ter muitas mulheres em ação e muitas mulheres curadas. Em nome de Jesus. Eu peço que vocês fiquem de pé. Rendemos-te graças, Senhor, por esta noite especial, aonde estas irmãs, ó Deus, estão concluindo, ó Deus, uma etapa de crescimento e desenvolvimento das suas vidas na Tua presença. Rogamos, ó Deus, sobre cada uma delas a unção fresca e nova que procede do Teu trono, Senhor, para que esse tempo de aprendizado, Senhor, frutifique nas suas vidas, de tal maneira, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós Te louvamos por cada uma delas, como também as suas famílias, Senhor. Ó Deus, que compreenderam e estiveram apoiando, incentivando. Ó Senhor, vem e continua com a Tua bênção, fazendo com que, Senhor, cada lar aqui representado seja alcançado, Senhor, com a Tua destra fiel. Te louvamos, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, pois o fazemos em nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite, uma noite de celebrar a recompensa pelo esforço de cada uma dessas mulheres. E elas ouviram o Senhor. Quando nós ouvimos aquele que é o autor da vida, nós caminhamos bem. Então que essa canção seja uma oração sua nessa noite. Que enquanto você canta ela, você fale verdadeiramente: Senhor, eu quero Te ouvir, porque eu quero viver a Sua vontade. Amém? Glória a Deus. Tremer o deserto, Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar.
tua voz é tudo que nós precisamos, Pai. Vê-nos atuar, silenciar todas as vozes, vê-nos atuar, se eu não te ouvir, eu morro, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento, tua voz é tudo, mas eu te eu vivo, se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Oh, Jesus, nós ouvimos, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite mais uma vez, Pai. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. se alegra tendo a teu Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. te exaltamos, Senhor. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda o nome de Jesus. Nós queremos ter ouvidos abertos, coração aberto para te ouvir, Senhor, e render a ti glória, honra, todo louvor e adoração. O Senhor, Ele é digno do nosso esforço. O Senhor, Ele é digno da nossa vida. O Senhor, Ele é digno do nosso louvor. E nessa noite eu convido você a se juntar aos anjos que o adoram por toda a eternidade, declarando que Ele é digno. A Ele honra, a Ele glória, a Ele toda exaltação e todo louvor. Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Jesus.
Declare isso ao Senhor nessa noite. Ele é digno. Pois tudo vem de ti, Tudo vem. e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele clamam: Tu és digno de tudo. Entrega a Ele. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós somos filhos do Senhor, nós somos chamados do Senhor, e a nossa vida não é mais nossa, pertence a Ele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha resposta a essa palavra é o conhecimento de quem Ele é. É dia e noite, dia e noite, dia e noite, em tempo e fora de tempo. A nossa adoração precisa subir como incenso ao Senhor. Eu te convido a declarar isso nessa hora. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Diga isso ao Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Recebe, Senhor, mais uma vez. Dia e noite Recebe suba essa a noite, ti Pai. nossa adoração.
Recebe, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Que momento especial. Não poderíamos começar uma formatura não exaltando e não glorificando o nome do Senhor, porque a Ele a glória e o louvor. Nós não podemos ouvir vozes que não sejam a dele, e nós não podemos deixar de glorificar, porque toda a dignidade é dele. E às vezes as pessoas pensam, mas como começa uma formatura de uma forma totalmente fora das tradicionais? Porque de verdade nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós buscamos um outro tipo de formatura para a nossa vida. E eu louvo a Deus por vocês que escolheram estar esse tempo comigo aqui na igreja. Não foi fácil. O tempo difícil. O luta. Meu Deus do céu, levantou-se tudo que vocês possam imaginar. Mas vocês resolveram permanecer. Vocês resolveram ficar. E isso fez toda a diferença. E vai fazer ainda muito mais daqui para frente na vida de vocês. Nesse momento, nós vamos escutar uma palavra que na verdade não vai ser uma pregação, vai ser uma reflexão. E eu pedi a Gabriela que trouxesse essa reflexão para nós. Ela também está nessa, viu, gente? Ela também está dando curados lá na Granja Viana. Daqui a pouco ela vai dar Mulher em Ação também. E as outras também. A Emiliana, a Suza. E por aí vai. Daqui a pouco está em todo o distrito de Cotia. Que é o que a gente está querendo fazer. Que todo o distrito esteja falando a mesma língua, principalmente em relação às mulheres. Boa noite, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia de festa, de alegria, um dia muito especial, porque uma solenidade está acontecendo, né? E quem está do lado de cá já esteve também do lado de lá, né? Lá foi o primeiro estágio, aqui é o segundo estágio. E que gostoso, né? Nós participarmos de um momento tão especial entre mulheres, né? Nós, mulheres que somos dotadas de uma força, de uma sabedoria que o Senhor nos deu. Nós, mulheres que somos os termômetros das nossas casas. Nós, mulheres que somos, como alguns dizem, o pescoço, né? Dos nossos cabeças, que são os nossos maridos. Então, nós temos um papel fundamental e importante. E isso que nós aprendemos nesses cursos, o que Deus trabalha nas nossas vidas, enquanto nós caminhamos aqui junto com a irmã Solange, junto com as outras amigas, é fundamental para que nós possamos exercer esse nosso papel em todas as áreas que Deus nos colocou com excelência. E, como a irmã Solange falou, hoje não é uma pregação, senão vou falar aqui 1 hora, né? Não pode. Mas eu trouxe aqui uma reflexão para vocês a respeito do que a gente vive quando a gente trabalha nesses 2 cursos, tanto o Mulheres em Ação quanto o Curadas. Também estou nessa jornada lá na minha igreja, como a irmã Solange disse. É estranho falar lá na minha igreja, né? Porque eu cresci nessa igreja aqui, né? Desde pequena. Fui promovida de Gabi dos teclados para missionária Gabi agora, né? Às vezes alguém me pergunta, como é que eu te chamo? De missionária, de Gabriela? Eu falei, para você, Vossa Majestade. Não, brincadeira. Ainda não acostumei com esses títulos. Eu continuo sendo a Gabi dos teclados, né? Agora só tenho uma responsabilidade a mais. Mas brincadeiras à parte, eu quero compartilhar com vocês o texto que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me e sustenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido.
Olha só que coisa maravilhosa. Um homem que você talvez nunca nem tenha ouvido falar, mas que o nome está registrado lá em Crônicas. E se você for ler o capítulo 4 de Crônicas, é um capítulo sobre genealogia. Talvez na sua leitura bíblica anual você tenha pulado, porque chega essa parte de fulano é filho de ciclano, filho de Beltrano, e você se cansa. E você pula essa parte. Mas eu quero dizer que Deus fala conosco até na genealogia. Porque no meio de tantos nomes, existiu um aqui especial. Jabes, que foi um homem mais ilustre, mais respeitado do que toda a sua família. Mas por que a história de Jabes é tão importante? E por que eu trouxe esse homem que ninguém conhece para falar sobre para vocês? Jabes, ele começa a sua vida já destinado a um futuro que não é extraordinário. Jabes, ele começa a sua vida já chancelado, já marcado por um nome que dá a ele uma, digamos, uma sentença para a vida dele. Quando a mãe de Jabes estava grávida e foi dar à luz, ela sentiu muitas dores no parto. E o seu nome significa aquele que causa dor. Imagine só, um tempo em que os nomes das pessoas eram dados e definiam o seu destino. Lembra quando Deus encontra-se com Abraão e muda seu nome para Abraão, porque tinha um outro propósito? Lembra-se quando Jacó, que era o enganador, passa a ser Israel depois de ter um encontro com Deus? Então nós estamos falando de um tempo em que os nomes faziam muito sentido e tinha a ver com a história que a pessoa vivia. Imagina você ser nomeado como aquele que causa dor. Jabes, com certeza, por onde passava, não era bem visto pelas pessoas, não era bem visto pela sociedade, e ele estava fadado a ter um futuro de fracasso, um futuro que talvez o levaria ao isolamento, o levaria a não ter bons relacionamentos com as pessoas, talvez ele não teria credibilidade na sociedade onde ele estava inserido. Mas Jabes, apesar de uma história de dor, apesar de um destino que nem foi traçado por ele, né, foi algo que veio dos pais, algo que talvez ele nem tinha tido culpa sobre aquilo, apesar de tudo isso, ele não se conforma com aquela realidade que ele está vivendo. E então a Bíblia diz que ele se torna o homem mais bem-sucedido do que seus irmãos, por causa de algumas atitudes do que ele fez. E vocês, mulheres que estão aqui, talvez tenham tido uma história de dor, uma história de fracasso, talvez tenham recebido palavras até dos seus pais ou de outras pessoas que jogaram sobre vocês sentenças, talvez de morte. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa história que talvez tinha tudo para dar errado, a partir do momento que vocês se posicionarem, começa a tomar uma nova página. Escrita agora não apenas por vocês, mas por vocês inspiradas por Deus, que é o nosso inspirador. E olhando a história de Jabes, ele toma algumas atitudes que eu quero compartilhar com vocês. E o meu conselho é que vocês também tomem essas atitudes. Porque o curso ele é muito bom, tanto Mulheres em Ação, quanto o Curadas para Curar. Os cursos, eles nos trazem a luz da palavra de Deus. Mas o que adianta nós termos essa palavra se nós não praticarmos? Paulo vai nos advertir que nós deveríamos ser não apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E para que nós possamos pôr em prática, nós temos que saber com o que nós estamos lidando e nos posicionar. O primeiro posicionamento que vocês tiveram foi participar dos cursos, né? Vencer a timidez, porque tem que abrir o coração, vencer o orgulho, né? De achar que às vezes sabe muito de Bíblia, não tem nada para aprender. A gente sempre tem para aprender. Mas existem outros posicionamentos que vão fazer toda a diferença para que vocês, a partir de agora, continuem caminhando num caminho de vitória, que leve vocês a serem tão bem-sucedidas quanto Jabes. A primeira coisa que Jabes faz, ele clama pela bênção de Deus. Então, lá no versículo 4, ele vai dizer: então Jabes clama ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que Jabes ele não se conforma com a situação onde ele está. Ele sabe que ele tem um Deus que pode mudar histórias, talvez porque ele já tivesse ouvido falar de histórias mudadas, como de Abraão e de Jacó também. E ele então sabe que toda a bênção vem de Deus.
Apesar da sua história de luta, apesar da sua história de dificuldades, apesar da chancela que colocaram sobre ele, quando ele se volta para Deus, ele está rejeitando tudo aquilo que tinham colocado sobre a vida dele, para agora viver uma vida abençoada por Deus. Vocês, mulheres, que agora aprenderam a respeito de se posicionarem, entenda que o que ambas fizeram, tanto o Mulheres em Ação quanto o Curadas, ele não tem a ver apenas com o aprendizado, ele tem a ver com uma atitude. Mulheres em ação. Curadas para curar. Não é apenas ouvir falar sobre boas instruções, aulas maravilhosas, brindes que a Solange sempre dá, né? Com toda a criatividade e talento que ela tem artesanal, mas é sobre aprender e posicionar-se com aquilo que aprendeu. Então, Jabes, quando ele se posiciona, ele deixa de olhar pelas lentes do retrovisor para as amarguras do seu passado. E ele começa a olhar para frente. Ele deixa de se conformar com aquela situação que o limitava. E ele pede para que Deus o abençoe e alargue as suas fronteiras. Ou seja, ele está olhando para frente. Ele quer mais espaço para ser abençoado. Mais espaço, talvez, para ser influente. Mais espaço para que talvez a sua família possa ser impactada pelo seu testemunho. E assim, depois nós temos o resultado de que ele foi super bem sucedido. A segunda coisa que Jabes faz, ele clama pela presença e pela proteção de Deus. Então o texto vai dizer o seguinte, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Olha só, a palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Entenda, o descanso à sombra do Onipotente é presente para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, a presença de Deus, ela precisa estar conosco constantemente. Nunca será demais buscar ao Senhor. Nunca será demais clamar a Ele pelo livramento. Nunca será demais pedir a Ele que conduza as nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos diz que há planos que ao homem parecem bons, mas o final dele é a perdição. Então, quando nós clamamos a Deus para que Ele faça a vontade dEle sobre nós, nós estamos abrindo mão daquilo que nos parece bom aos nossos olhos e falando, Deus, eu não conheço o meu futuro, mas Tu és o Deus que conheces. Eu me lembro de uma situação da minha vida que eu não conseguia tomar uma decisão muito importante para o meu futuro. E naquele momento eu falei, Senhor, o Senhor é aquele que conhece a minha vida. E mais do que isso, o Senhor conhece o meu futuro. Se o Senhor sabe que essa situação vai me levar vai dar tudo certo, que eu vou ter sucesso nisso, então me ajuda a enfrentar essa dificuldade que eu estou passando com sabedoria, com graça, para que eu consiga vencer. Mas se o Senhor que conhece o meu futuro, sabe que eu vou ser infeliz a vida toda, eu peço que o Senhor entre com providência, porque eu não tenho coragem de tomar decisões. Claro que nós precisamos tomar atitudes, mas quando as nossas forças nos faltam, nós sabemos que nós podemos contar com um Deus, cuja força se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nesse momento em que eu não sabia o que decidir, na verdade sabia, mas não tinha coragem de tomar uma atitude, eu pedi a Deus para que intervisse por mim. E Ele, como um bom pai, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, trabalhou em meu favor, e eu não precisei agir. Eu fui reagente da ação que aconteceu. No começo, algumas ações de Deus, os não de Deus para nós parecem dolorosos, e são. Mas o nosso Pai, Ele tem boas bênçãos para nós. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não nos acrescentam dores. Como ser infelizes, como não sermos bem-sucedidas se nós fizermos como Jabes? Pedir a Deus para que vá à nossa frente e guarde os nossos caminhos. Então, o segundo conselho que eu dou para vocês, peçam que Deus tome a direção da vida de vocês. Ainda que as decisões vão doer, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, entenda que alinhar os seus sonhos aos propósitos de Deus é o melhor caminho para ser bem-sucedido. E a terceira coisa que Jabes faz, está no final lá do versículo. E é maravilhoso quando nós pensamos sobre isso. Depois de pedir que Deus o abençoe, que aumente as suas terras, que amplie as suas fronteiras, que o guarde e o livre de todo mal, ele vai dizer que ele pede ao Senhor que o livre das dores. Olha só, Jabes, cujo nome significava causador de dor, em outras palavras, ele está falando para Deus, Senhor, então muda a minha história. Senhor, muda o meu destino. Se antes eu era alguém que causava dor, agora eu quero ser instrumento de bênção e de cura por onde quer que eu passar. Queridas, essas são 3 atitudes que Jabes, um homem
que talvez você não conhecesse até hoje, tomou, mas que fizeram toda a diferença na sua vida. E quando nós terminamos esse versículo 10, diz: e Deus o atendeu. E a resposta do atender de Deus a este homem foi que ele foi mais bem-sucedido do que todos os seus irmãos. Talvez os seus irmãos tivessem se conformado com o destino que tinha sido traçado. Talvez os seus irmãos foram influenciados demais pela história. E nós somos mesmo. A nossa infância, a nossa criação tem tudo a ver com o que nós somos hoje. Mas nós somos capazes de decidir dar continuidade a uma trajetória de dor, dar continuidade a uma história que tinha tudo para dar errado, ou entregar os nossos caminhos na mão de Deus, pedir para que Ele mude a nossa história e passar a viver uma vida abundante que Jesus já conquistou por nós na cruz. E vocês que começaram esses cursos passaram por muitos estágios, mas eu tenho certeza que tudo isso forjou vocês ainda mais, para que essas 3 decisões que Jabes tomou seja também uma realidade na vida de vocês. E quando vocês se sentirem desanimadas e quando vocês se sentirem enfraquecidas, se lembrem de entregar novamente a sua vida nas mãos do Senhor, pedir para que Ele tome a condução do seu destino e mude a sua história e da sua família. E com certeza, isso que você aprendeu aqui não ficará em você, mas será para que as mulheres tenham ação e para que aquelas que foram curadas sejam instrumentos de cura também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que seja uma jornada de cura e de transformação até o dia que Jesus vier nos buscar. Amém? Podemos... Vendo a Gabriela, a Gabi, mais um nome, né, que a gente nunca chama ela por Gabriela, vendo a Gabi falar, eu me reportei a quando eu fiz o meu curso, Mulheres em Ação, que não era esse nome, era Mulher Plena, na Igreja do Evangelho Quadrangular. E é mais ou menos isso que a Gabi pregou agora aqui, falando de Jabes. Meu nome não significa nada de ruim, muito pelo contrário, é regida pelos anjos, guardada pelos anjos, um nome que eu não gostava, um nome que eu achava horrível, pela forma como foi dado a mim. Mas eu tinha todas essas dificuldades, não me amava, estava triste, nós tínhamos acabado de mudar de uma cidade, de um estado para o outro, e quando eu cheguei no outro estado, eu tenho dificuldade de adaptação, e não me adaptei fácil lá nesse lugar, e cheguei assim completamente acabada, achando assim que eu não podia nem ser esposa de pastor, porque naquele momento eu não tinha condição alguma para ser. E me foi apresentado o curso Mulher Plena. Eu fui desacreditando, eu fui assim, vamos pagar para ver, vamos ver do que elas estão falando. Sentei no último banco na esperança de que qualquer coisa eu vazava e ia embora, não ficaria. Só que eu estava em maus lençóis, porque nem passagem para ir àquele lugar eu tinha, alguém tinha pago para mim e eu tinha que esperar a pessoa terminar o curso para poder ir embora com ela, porque não tinha como eu ir a pé. Porque era como aqui em Cotia e a igreja, sei lá, na Paulista. Então, de verdade, não dá para ir a pé. E era mais ou menos isso. E eu fui apresentada ao curso, não durava somente 16 aulas, mas 1 ano. E, de verdade, eu paguei para ver. Porque não que o curso não fosse bom, não que as pessoas que estavam mentoreando, as pessoas que estavam pregando, as preletoras não fossem boas. Quem não estava sendo boa no momento era eu. E eu reconhecer que eu não estava bem foi muito difícil. Porque é muito difícil você descobrir que você está errada e dizer assim, eu estou errada. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me consertar. É difícil demais de reconhecer. Às vezes as pessoas falam, eu faço isso fácil. Não faz, não. É difícil. E é muito difícil. Mas eu tinha um marido, né, que estava vendo toda a situação e me botava a porta fora, nas segundas-feiras, 2h da tarde. Pelo amor de Deus, filha, se arrume e vá, porque a menina está lá embaixo te esperando num sol de meio-dia. Vá, pelo amor de Deus. E me botava literalmente porta fora.
E era na segunda-feira, 2 horas da tarde, onde todas as roupas do final de semana saem das gavetas, resolvem passear pela casa. E ele dizia, eu arrumo tudo, eu ajeito tudo, mas você vai. E eu fui, do jeitinho que eu falei para vocês, pagando para ver. E, de repente, Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a mudar a minha vida. E foi uma mudança tão radical, gente. Foi uma mudança tão radical que todo mundo perguntava o que estava acontecendo comigo. Solange, o que está acontecendo com você? Na verdade, nem eu mesma sabia, mas eu sabia que tinha algo diferente. Foi tão inflamatório, inflamou tanto, que quando chegou no mês de julho, eu queria que a minha igreja toda já estivesse fazendo curso também. E eu dizia para ele assim, amor, como é que eu vou levar todas essas mulheres para o evangelho, da igreja do Evangelho Quadrangular, você deixa? Ele falou, claro que não. Claro que não. Você vai lá e faz e traz para cá, mas nenhuma daqui sai daqui para ir fazer lá. Mas aquele povo me acolheu, aquele povo me amou. Deus colocou aquele povo na minha vida, mas não foi para eu mudar de denominação, mas para que eu crescesse e fosse curada naquele lugar. E aí eu de imediato falei com a minha líder, falei, Jane, por favor, eu já posso dar aula? Ela, nossa, mas já quer até dar aula? Eu falei, eu já quero dar aula. Eu já quero dizer para as meninas o quanto esse curso fez bem à minha vida. Eu quero que todo mundo sinta o que eu estou sentindo. Isso, gente, no ano, não vão calcular a minha idade, viu? Isso no ano de 1997. De lá para cá, eu nunca mais parei. Eu fiquei 3 anos e meio fazendo curso na Igreja do Evangelho Quadrangular. E todo curso que eu fazia, eu trazia para a nossa igreja. E todo curso que eu fazia, eu trazia para a nossa igreja. E todo curso que eu fazia, eu trazia para a nossa igreja. Porque aquilo que é bom, aquilo que muda a vida da gente, a gente precisa passar adiante para fazer diferença e mudança na vida daquelas que estão, às vezes, na mesma situação que eu. E que precisa, às vezes, de um apoio. E por que eu digo que o curso de mulheres é muito bom? Porque a gente está entre mulheres. Nesse grupo, nós só tivemos solteira Adri. Mas, geralmente, a gente não tem solteira. A partir do ano que vem, nós vamos ter, viu? Vou pegar todas as solteiras da igreja, porque eu vou fazer um curso com vocês. Porque a única solteira era, mas o resto, todo mundo era casado. Todo mundo tinha as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações. Era tudo igual. E compartilhar isso foi muito bom. É um crescimento muito grande entre a gente. Solange, mas e aí a gente fica expondo a nossa vida e fica todo mundo sabendo? Não, tem um pacto. O que fala na sala, fica na sala. Mas se alguém falar de verdade, eu tenho que pedir para se retirar. Mas, enfim, o estrago já está feito, porque aí já falou, né? Então, eu peço, pelo amor de Deus, que aquilo que fala na sala fique lá na sala. Nem para o meu marido eu posso contar as coisas. Nem para ele eu posso. E, às vezes, tem situações que, às vezes, eu preciso dele. Mas eu só posso falar para ele se a pessoa que está na situação me deixar falar. Me permitir falar. Se ela falar, não, isso fica só com você, vai ter que morrer comigo. Então, isso faz toda a diferença para nós mulheres, quando precisamos confiar em outra mulher, quando precisamos abrir o nosso coração. Eu abri meu coração direto e reto para essas mulheres aqui. Você não teve medo? Você é esposa de pastor? Não, eu não tive, eu confio nelas. Eu acredito nelas. E elas foram minhas parceiras. Durante o tempo que nós fizemos o curso, eu falava para Deus assim, Senhor, Tu está curando a Susan, me cura também. O que ainda está em mim, que está escondido, Senhor, que eu preciso ser curada? Senhor, Tu curou a Luciana, me cura também. Eu não aceitei que em nenhum momento, enquanto as meninas foram curadas, e foram mesmo, que o Senhor também, ao mesmo tempo, não me curasse. E eu testemunhei para elas todas as curas que o Senhor me trouxe durante o curso. E eu já pensei que estava prontinha, hein, gente? Mas não estava nada. E acredito que ainda não estou. Que eu ainda preciso fazer muitos outros para que, de verdade, o Senhor vá me curando ao passar do tempo. Isso é o trabalhar, é esse tempo que a gente fica aqui na igreja com essas mulheres. Não estamos fofocando, não estamos, muitas das vezes estamos chorando uma com as outras, chorando de verdade, sem saber o que resolver, como fazer, sair de determinadas situações. E juntas a gente busca em Deus a melhor maneira de fazermos isso.
Então, foi um prazer enorme. Essa não é minha primeira turma, essa aqui na igreja, a Mulher em Ação é a terceira, Curadas é a primeira. Eu quero dizer que não só elas, eu louvo a Deus pela família delas, que as apoiaram, que as ajudaram, que as incentivaram a estar aqui. E aproveitando para contar uns segredinhos, no curso Mulher em Ação, acho que já fizeram, já sabem que isso acontece. Não vai acontecer hoje no Curadas, porque durante o Curadas elas já receberam algumas das coisas que eu vou falar aqui. Mas Mulher em Ação não, elas não recebem. E algumas delas receberam algumas cartas. E eu quero ler alguma dessas cartas. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiquei apaixonada, viu? Olha, de verdade. Teve umas que foi pequena, teve outras que foram mais ou menos testamento, mas foram assim umas coisas maravilhosas. Eu vou começar e vamos ver se a pessoa vai se identificar com o que eu vou ler aqui agora. Agradeço a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele concedeu à minha amada esposa, de concluir o curso Mulheres em Ação. Como todos já sabem e perceberam, ela é diferente da maioria das mulheres, pois normalmente as mulheres são comunicativas, extrovertidas e fazem amizades com facilidade. Minha esposa, porém, é uma mulher especial, diferenciada, seleta, única, e glorifico a Deus por isso. Desde criança e adolescente, sempre foi reservada, muito apegada à sua mãe e de raras amizades, dificuldade que a levou a interromper os seus estudos. No entanto, desde muito nova, sempre demonstrou uma maturidade e uma responsabilidade e seriedade incomuns para a sua idade. Além de talentos culinários e artesanais, uma vida na presença de Deus. Foi um presente de Deus para mim. Sua família chegou a Cotia quando seu pai foi nomeado. Eu não queria que ela descobrisse já, mas não teve jeito. Ela já sabia? Foi nomeado como pastor da igreja. Próximo dela completar os seus 16 anos. Era a garota mais linda e mais pretendida da igreja. O sonho de todos os rapazes, porém, muito tímida e séria. Era uma fonte selada, reservada para aquele a quem Deus a escolheria. Mas Deus, em sua infinita graça, contrariando a todas as previsões, me surpreendeu e me concedeu o privilégio de tê-la como minha esposa, amante, cúmplice, companheira para toda a vida. Quando começamos o namoro, eu jamais sequer cogitava. Ela estava com 17 anos e eu com 21. Imaginem, eu mal podia acreditar. Fui escolhido de Deus para edificar uma família ao lado da Penha. Hoje, estamos próximos de celebrar 40 anos de casamento. Nossa história é muito longa, mas só quero dizer que valeu a pena servir a Deus em minha juventude. E mesmo sem eu acreditar, Ele preparou o melhor para mim. Hoje posso dizer com toda certeza e gratidão, tenho a melhor mulher do mundo. O curso Mulheres em Ação foi uma bênção para minha esposa, exatamente por proporcionar um ambiente acolhedor e seguro, para que ela pudesse abrir o seu coração e fazer amizades. Embora ela tenha sido sempre uma mulher de oração e temor a Deus, o curso reacendeu a chama pelo conhecimento mais profundo de Deus, de seus propósitos e também de si mesma, dando ela coragem para enfrentar sua timidez e motivação para buscar e viver uma transformação plena na sua caminhada de fé, ao qual certamente enriquecerá o seu ministério tanto dentro do nosso lar quanto junto à igreja, o corpo de Cristo. Graças ao curso Mulheres em Ação, tenho percebido na Penha uma firmeza e uma motivação maior para enfrentar seus desafios e buscar em Deus forças e sabedoria para viver todos os planos que Ele ainda tem para realizar em sua vida e em nossa família. Hoje minha esposa já está na expectativa do início do curso
enviadas para curar, ao qual tenho plena certeza, completará esse recomeço maravilhoso que tenho testemunhado em sua vida. Sou grato à irmã Solange pela iniciativa, dedicação, desprendimento e todo o amor com que realiza essa gloriosa tarefa de discipular e capacitar as mulheres para viverem a vida abundante de Cristo e cumprirem com graça, alegria e excelência o glorioso ministério de edificarem suas casas com sabedoria e também a igreja com seus dons e talentos. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Efésios 1:6, Rubens Bezerra da Silva. Eu vou fazer esse ano diferente. Eu vou pedir ao pastor Rubem que venha aqui. Por favor, pastor. Vem cá, pastor. Eu quero que o senhor entregue isso a ela. Ali, aqui mais. Depois disso, né, gente? Merece, né? Vamos ver se agora eu consigo fazer sem que perceba quem é, gente. Vamos lá. Fico pensando como descrever minha querida esposa. Diante deste desafio que foi para ela, digo, isso porque na verdade ela não estava pronta para fazer. Precisou de um direcionamento especial do nosso querido Espírito Santo. Sendo assim, tudo foi iniciado e acreditem, ela ficou maravilhada. Pensei eu, primeiro dia é assim mesmo, quero ver um pouco mais à frente, kkk. Como não era algo que estava nos seus planos, imaginei, fogo de palha, kkkk. Mas felizmente eu estava enganado. Ela começou a falar um pouco do que estava aprendendo, mas sabia que ela não me contava tudo. Acredito que era um termo dos ensinamentos, mas não me frustrei, kkkk. Sabia que algo estava acontecendo para melhor. Comecei a notar que minha querida esposa estava fazendo devocional e lendo a Bíblia. Que lindo! Fiquei até envergonhado por não conseguir acompanhar ela neste processo. Mas mesmo assim me sentia muito feliz em ver Deus trabalhando na vida dela. Falava das novas amizades, mulheres guerreiras, que ela não tinha tido oportunidade de conhecer realmente. Este curso foi uma forma também de se aproximar dessas mulheres de Deus, todas no mesmo propósito. Creio eu, de buscar através do estudo e comunhão, aprender mais um pouquinho das maravilhas do Senhor através da vida da nossa querida irmã Solange, que está com a responsabilidade de conduzir estas mulheres através das etapas de cada curso. Que Deus coloque em seu coração para ensinar e conduzir estas mulheres a viver algo melhor em suas vidas, experiências que vai ficar para a vida toda. Então, o que posso dizer deste curso? Fez muito bem a minha esposa. O melhor de tudo é saber que fortaleceu, aprendeu, amadureceu um pouco mais sua vida e na minha também. Como somos uma só carne, tudo que for bom para ela é bom para mim também. Estas foram as palavras de um esposo que cada dia mais admira sua esposa. Parabéns, gatona. E digo às irmãs da igreja, façam o curso, vale a pena. Deus abençoe. Quem é você? Júlio? Cadê o Júlio, gente? Vem aqui.
gostaria de compartilhar um pouco sobre o que observei neste período em que participou do curso Mulheres em Ação. E o quanto isso significou em nossas vidas. Creio ter sido um tempo precioso em que ela pôde experimentar momentos de calmaria, de solitude consigo mesma e com Deus. Durante o curso, vi uma mais contemplativa, que observava mais, que silenciava para ouvir e encontrava serenidade, até mesmo na correria dos afazeres diários. Acredito que foi um período de refúgio para a alma, em que suas orações chegaram mais alto, mais profundo e, sobretudo, trouxeram mais respostas e milagres vindos do Senhor. Hoje suas palavras se tornaram mais serenas, suas devocionais mais proféticas e intencionais, sempre gerando respostas e apontamentos para o nosso lar. Há acréscimo de sabedoria em suas falas e no que transmite, refletindo um coração que é e sempre será moldados por Deus. Percebo que pode experimentar o cuidado divino e descobrir que a fé também floresce no descanso e na confiança. O curso Mulher em Ação não foi apenas uma etapa de aprendizado, mas um marco em sua caminhada de fé, trazendo mais equilíbrio, sabedoria e intimidade com o Senhor. Sua vida é um exemplo. Seu amor e fé em Cristo me inspiram. Sua simplicidade e o seu sorriso nos atraem e o seu coração me arrebata. Sou grato a Deus por você ter dedicado e concluído o curso, mesmo em meio a um furacão. Você ganhou, mas nós, famílias, amigos e igreja, ganhamos também e muito. Te amo e parabéns. Quem foi? Vou mandar o marido vir. O marido lembra o que escreveu? É uma alegria ver o quanto esse curso trouxe coisas boas para a sua vida. Vi você mais confiante, animada e cheia de determinação. Tenho muito orgulho da mulher que você é e de todo o esforço que dedicou nessa caminhada. Essa conquista mostra a sua força e a sua vontade de crescer sempre. Que esse aprendizado continue trazendo frutos e inspiração. Parabéns por essa etapa tão especial. Estarei sempre torcendo e apoiando você. Eu espero que coisas lindas aconteçam com você. E quando acontecerem, que você acredite que é digna de cada uma delas. Marido, você lembra que você escreveu? Pessoa melhor para ver se há alguma mudança na nossa vida do que aqueles que estão dentro de casa com a gente, e principalmente o nosso marido. Eles às vezes podem até não dizer, mas eles sabem que você está mudando. Eles sabem que você está sendo melhor a cada dia. Mesmo com a vida corrida que temos, vimos o empenho e dedicação que teve para a realização desse curso. Vimos ela lendo a Bíblia, orando e fazendo devocionais. Creio que esse curso foi muito proveitoso e pode trazer a sua memória que somos totalmente dependentes de Deus e que precisamos ter intimidade com Ele
para que assim tenhamos uma vida direcionada por Ele e, consequentemente, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Sei que não é fácil colocar em prática todos os ensinamentos, mas temos visto o seu esforço para conseguir. É uma pessoa com o coração puro, que ama ajudar as pessoas, pois não mede esforço para a realização da obra, que já tentou por várias vezes se aposentar do ministério, mas nunca conseguiu. Eu nem soube que se aposenta do ministério, hein, gente? Fiquei sabendo agora, mas nunca conseguiu. Creio que esse curso serviu para tirar algumas incertezas e medos e firmar a sua fé. Que você continue sendo essa esposa e mãe dedicada, serva do Senhor, temente a Deus. Se permita ser usada por Deus, seja onde, como Ele quiser. Beijo, te amamos. Tá aí? Ah, eu não te... Se um dia ela falar de novo que vai se aposentar do ministério, eu vou brigar com ela. Tá acabando, gente. Mas esse momento é muito especial. Minha esposa é uma mulher extraordinária, que inspira e traz equilíbrio para o nosso lar. Seu jeito de amar, cuidar e lutar é um exemplo. É uma mulher carinhosa, atenciosa e dedicada e sempre disposta a aprender. Forte emocionalmente, mas ao mesmo tempo sensível. Companheira em todos os momentos e valoriza a família e a união. É uma mulher responsável com suas obrigações, sabe equilibrar trabalho com a vida pessoal, sabe manter uma postura positiva mesmo diante das adversidades. Enfim, é uma mulher maravilhosa que todo homem gostaria de ter ao seu lado. A partir do curso Mulheres em Ação, ficou mais calma e mais centrada. Quem é você, mulher? Olha, eu vou falar para vocês, esses maridos têm assim, olha, vou contar para vocês, viu? Quando eu penso que não, ó, depois eu coloco lá, nossa, vocês arrasaram. A minha mulher é incrível. Que concluir o curso Mulheres em Ação, minha mais sincera admiração. Você é um exemplo de força, determinação, resiliência e amor. Você trouxe sua própria luz e energia para essa jornada. É inspirador ver como você se apoia e se empodera. Essa conquista não é apenas uma conclusão de um curso, mas também um testemunho da sua capacidade feminina de superar desafios e alcançar seus objetivos. Que esse momento seja celebrado e que você continue a inspirar outras mulheres ao seu redor. Parabéns a você que é uma mulher e sempre em ação. Você tem se dedicado como uma mulher de fé e por se dedicar ao nosso casamento e ao próximo. Agradeço a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, por ter me dado o presente de ser o seu marido. Eu te amo muito. Cadê o Ronaldo? Foto. A vida nos apresentam pessoas especiais, que chegam de mansinho
em bem pouco tempo preenche todo o nosso coração, com o seu jeito único, cativante e surreal. Referente ao curso, além do devocionário diário, Deus foi falando muito nas lições de Mulher em Ação. Ela teve um contato com pessoas que quase nem conversavam. Hoje é um dia de alegria, pois celebramos sua dedicação e perseverança. Ao concluir Mulheres em Ação, ver você chegando até aqui enche o nosso coração de gratidão, porque sabemos que essa escolha transformará não só apenas a sua vida, mas também a vida de todos que tiverem o privilégio de conviver com você. Você é muito importante para nós. Sabemos que não foi fácil, mas valeu a pena. Hoje você está concluindo mais uma etapa na sua vida. Continue firme nessa caminhada. Os desafios existirão, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que essa luz nunca se apague em sua jornada e que seus passos sejam guiados pela vontade de Deus. Conte com nossas orações e torcida. Precisando, é só chamar. Sua linda, que honra participar desse momento. Certamente Deus te ensinou muito nesse período. Não esquece que você é preciosa demais. E eu sou muito grata a Deus por ser sua amiga. Amiga e irmã tão chegada. Que presente do céu ter você na vida. Desejo que Deus te abençoe a cada área e tenha sempre esse coração tão grande. Ama a sua vida. Eu vou chamar as 3 pessoas que escreveram essas cartas. Podem vir aqui, por favor? Você não ia ficar sem cartinha, porque a gente não ia deixar. Eu sei que muitos mais poderiam escrever para a Adri. Eu sei que muitas pessoas chegadas a ela podiam ter mandado cartinha para ela. Mas na hora da correria, do fechar do pacote, fui lembrando de algumas pessoas e fui pedindo rápido. Bom, agora só faltou a Cris, né? Mas o Aldo não está aí, ele está viajando. Mas a gente vai entregar por ela. Ele escreveu assim para você, Cris. Nos últimos dias, tenho visto uma transformação na vida da Cris. Ela tem mudado em muitos aspectos, mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como, mesmo nos momentos difíceis, ela tem me encorajado e me direcionado pela palavra de Deus. Viu, Cris, que você não estava fazendo em vão? Ela mesmo tem buscado reunir mais a família, criando momentos preciosos de comunhão. Não é apenas o desejo de ler, mas de estudar a palavra, buscar entender o que Deus tem para a vida dela, e o crescimento espiritual é visível, nítido, dá para perceber claramente que através dessa busca o Senhor tem acrescentado fé ao seu coração. Eu glorifico a Deus por esses momentos no curso, porque sei que foi o começo do que Deus ainda vai realizar na sua vida. Cris Aldo. Alguém tira aqui das mulheres que com ela, por favor. O marido não tá, então por favor, preencham aqui um vazio do marido. Irmãos, a nossa bússola para saber se o que nós estamos fazendo realmente está tendo resposta, está tendo solução, está sendo de verdade aprovado, é quando a gente lê essas cartas. Porque eu sempre falo para eles, não precisa florear nada, só diga o que vocês estão vendo.
no Mulheres no Curadas, elas tiveram algumas no decorrer do curso. Palavras negativas, palavras positivas. Foi assim, uma avalanche de coisas que foram acontecendo no período do curso. Mas eu quero dizer que isso que eu ouvi das meninas já estava visto, porque quando acontece qualquer coisa, que há um crescimento e que eu percebo a mudança, isso eu falo para o meu marido: amor, com essa pessoa na igreja você não terá problema mais. Ele fala: graças a Deus. Sabe por quê? Porque já está se deixando ser curadas. E muitas das vezes alguma situação, alguma dificuldade não vai acontecer mais. Porque vocês já sabem lidar com aquilo que o Senhor já vem ministrando ao coração. Isso é muito top, gente. Isso é muito bom. Por isso que eu pedi para o Rafa hoje começar o louvor cantando assim, que a gente não pode ouvir vozes estranhas. A única voz que nós precisamos ouvir é a de Deus, é a do Senhor. E a partir de hoje, que vocês já estão no término mesmo, no fechar desse curso, desse ciclo, porque vai vir outros, que vocês não ouçam mesmo vozes nenhumas estranhas. Que vocês só ouçam a voz que vem de Deus. E que sejam vocês que ouviram dos maridos, sejam essas mulheres que eles falaram que vocês são extraordinárias, maravilhosas, dedicadas, amor. Gente, já pensou? Hoje vai ser uma festa em casa. A gatona então, né? A gatona então. E essa parte é uma parte que a gente fica muito feliz. Aí as meninas do Curada vão falar assim: Solange, e nós? Eu vou fazer uma coisa com vocês agora. Eu quero que duas, pelo menos, venha falar o que Deus fez você a partir do Curados. Mas tem que ser muito rápida, tá? Senão eu vou puxar o lenço aqui de vocês. Quem gostaria? Evelyn, pelo amor de Deus, já está causando a Evelyn. Venha então você, mas seja rápida. Se não for ela, né, gente? Queriam me segurar na cadeira, mas não deu certo. Gente, eu quero só testemunhar uma coisa rápida. Durante o curso Curadas, o Senhor, Ele me levou. É um curso bem intenso, muito intenso mesmo. A gente teve esse momento, né, dessas cartas, desse momento gostoso. Mas o que Deus fez comigo foi uma cura de um perdão que eu precisava pedir para uma família. As irmãs vão falar assim: nossa, irmã Evelyn teve que pedir perdão para alguém. E eu precisei fazer isso para que Deus me curasse de algumas coisas. Eu precisei abrir mão do meu orgulho, do meu ego, das minhas justificativas. E a partir daí, eu pedi perdão para essa família. Deus falou assim para mim: olha, isso durante o curso. Eu não lembro se eu contei isso para as meninas. Deus falou assim: você vai lá, você vai pedir perdão e você não vai se justificar. Quem me conhece sabe que o que eu mais tenho é argumento para justificar. Deus falou assim: você não vai se justificar, você vai pedir perdão. E é isso. E a partir daí, Deus tem feito muitas, tem muita coisa para contar. Façam mesmo o curso. Mas o que eu queria compartilhar, o que Deus ministrou no meu coração para compartilhar é isso. Porque a gente quer contar sempre coisas boas, né? Tipo, aconteceu isso. Tem acontecido. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa, testemunhos. Mas o que eu precisava compartilhar é isso. Para a gente receber coisas sobrenaturais de Deus, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso eu, das nossas justificativas. A gente precisa mesmo se despir, deixar Deus desfazer, para que Ele venha fazer tudo novo. É isso que eu quero compartilhar. Nem demorou. Quem vai ser a próxima? A Ju não é da nossa igreja, mas ela fez o nosso curso. Ela veio a convite da Josefa.
Eu troco a Josefa pela Joana, gente, pela Josefa. E ela ficou aqui esse tempo com a gente. E foi assim um prazer enorme ter a Joraci com a gente, viu? Boa noite a todos. Eu só quero agradecer a oportunidade de ter participado desse curso. E eu só participei porque alguém me convidou. Às vezes tem um vizinho que precisa ser transformado, igual eu fui transformada através desse curso. Eu voltei a fazer as pazes com Deus através desse curso. Eu curei muitas feridas nesse curso. E com certeza tem alguém que precisa também ser curado. Então não tenha medo nem vergonha, convide, enche essa igreja, porque isso não pode ficar só para a gente. É uma mensagem fantástica. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu sei, agora, né, até animaria todo mundo falar um pouquinho, né? Eu até sei que aconteceria isso, mas a gente não tem tempo para isso. Nós vamos primeiro entregar os certificados. Não é esse, meu bem. Não, é depois. Ô, meu amor, obrigada, mas é depois esse. É porque ele me ajuda mesmo, ele compartilha de tudo. A primeira turma que nós vamos chamar para entregar o certificado vai ser Mulheres em Ação. Né? Você chama? Ana Paula Alexandre Prado. Cristiane Nogueira Roldão. Edriele de Santana Dias. Giselma Soares Santana Toledo. Samília Gomes dos Santos Souza. Maria da Penha Mendes Silva. Regiane Fernandes da Paixão. Sandra Costa Cruz de Almeida.
Mara da Silva Martins. Agora, Curadas para Curar 2025. Amarilis Trindade Santos. Angelita Santos Moura. Andréia Batista Vieira de Araújo. Andréia Mansani. Ariane Gazi Rosa Souza. Bruna Queiroz Generoso Fernandes de Almeida. Clarice Martins Braga Honorato. Cláudia da Paixão Soares. Eurides Brito Leite Rodrigues. Evelyn Malheiro Lobato. Eliane Carneiro de Barros Ferreira.
Luciana Antônio Rosa da Cruz. Josefa Bispo Santos Mendes. Juraci do Carmo Ribeiro. Lúcia da Rosa Souza. Luciana do Nascimento Silva. Marilene Alves de Santana Secker. Marineide Alves Oliveira. Aparecida. Marli Gomes Ferreira de Arruda. Maria Olímpia Fernandes Oliveira. Márcia Regina Costa. Nancy Bezerra da Silva Liberato. Neuza de Souza França.
Paula Pires de Oliveira Moreira. Patrícia Aparecida Silva do Nascimento Freitas. Rosimar Soares Lima. Rosineide Bueno da Silva Oliveira. Silvia Adriana Hurtado Palma Antônio. Silvia Del Carmen Palma Rosales. Simone Silva Santos. Pensa numa mulher determinada. Ela faz o curso das 8 às 10. Mora longe pra caramba e não faltou nenhuma vez. Determinação pura. Essa vai pra Bahia. Essa vai pra Bahia. Valdinai Barreto de Oliveira. Essa pessoa não fez o curso comigo, mas trouxe a nossa reflexão hoje. Gabi? Estamos chegando no finalzinho da nossa formatura. Eu gostaria que a Eliane ficasse de pé, por favor.
Se vocês desejarem fazer curso Mulheres em Ação, Curadas 1, e ano que vem tem Curadas 1 e 2, por favor, procurem ela, porque as vagas são limitadas. Eu só posso ter 16 alunas por turma, e nós vamos ter muitas turmas ano que vem. E qualquer coisa, procure a Eliane para fazer contato, e as vagas já estão acabando. Fala, gente. As vagas já estão acabando. Mas que mais mulheres se sintam impactadas para poder fazer o curso. E outras, vocês têm uma responsa comigo, né? Vocês lembram? Por favor, né? Então me procurem depois. Nós vamos ter mais um louvor, mas antes do louvor, eu já vou pedir para o meu marido orar por vocês, agradecer, e depois, enquanto os meninos estiverem cantando, nós vamos cantar, e depois vocês podem fazer as fotos que vocês quiserem, tá bom? E olha, gente, faça da turma, por favor, tá? A turma toda, para depois a gente guardar como recordação, tá bom? Muito bem, vamos colocar em pé. Eu imagino essas mulheres saindo sozinhas. Deram bom testemunho, lógico, né, irmãos? Porque, olha, 1000 por hora, hein? Imagina. Imagina uma sala de aula, só Jesus na causa, hein? Muito bem. Eu sei que era uma gritaria, porque eu estava aqui embaixo, né, como guardião, e ficava ouvindo os gritos lá em cima, né? Muito bem, mas isso é bom. Segundo lugar, né, louvar a Deus pela vida de vocês, mas também dizer que vocês se produziram para esse momento. Todo domingo vem a produzida, olha só. Maridão, invista, né? Todo final de semana, manda lá para o cabeleireiro fazer a unha e tal, dá um trato, né? Porque, olha, todo mundo veio na estica, né? Que bom. O que foi, Patrícia? Olá, paz do Senhor. Irmã Solange, nós do Curadas, a gente se reuniu para comprar uma lembrancinha. Com muito amor, com muito carinho. De verdade, gente, desculpa. Toda a turma, Mulheres em Ação e Curadas, nós nos reunimos para comprar uma lembrancinha como uma forma de gratidão, de demonstrar nosso amor por tudo que a senhora tem feito por nós. Que bom que as irmãs continuem no processo, né, de crescimento, de conhecimento. Curadas 1, agora vem Curadas 2, né? O pessoal que fez Mulheres em Ação, Curadas 1, Curadas 2. Isso. Bênção, né? Então, isso traz benefício não só para a pessoa em si, mas também para a nossa casa, para a nossa família. Quando você investe, quando você trabalha nesse processo, só tem lucro, só tem bênção, né? Amém? Tá, enquanto nós vamos cantar, eles vão passar aqui uma série de fotos, que é o remake aí das aulas que foram feitas aqui durante esse período, né? Em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque quem trabalha na nossa vida é a tua palavra e o teu Espírito Santo, trazendo-nos, ó Deus, a consciência, ó Deus, de um posicionamento coerente à luz da tua palavra. O que te pedimos é que a boa obra que o Senhor começou, continue, ó Deus, trabalhando na vida de cada uma dessas irmãs, fazendo crescer em estatura e graça diante de Ti, Pai, e que a determinação, ó Deus, o empenho continue, Senhor, para alcançar
níveis mais altos, ó Deus, de intimidade, de conhecimento, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, nós te louvamos por cada uma delas, ó Deus, e mais uma vez rogamos sobre a família que elas representam, que sejam também, Senhor, impactadas, ó Deus, pela transformação das suas vidas na tua presença. Te louvamos, ó Deus, agradecemos a ti por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda o fará, para a glória e honra do teu nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém.
chegamos ao final. Obrigada. Rafa, obrigada pela sua banda. Obrigada por esse pessoal que tão dispostos vieram nos ajudar. Obrigada a cada um de vocês. Queria ter feito muito mais. Mas às vezes os recursos não dão. Mas a gente faz tudo dentro daquilo que a gente consegue e pode. Pensem que eu fiz com o maior carinho, que vocês me fizeram dormir muitas noites, 2 horas da manhã, para fazer cada coisa desse negócio que eu fiz, um a um, pensando em cada uma de vocês. Mas faria tudo de novo, porque para mim é o meu maior prazer. Eu já falei com o Éder que se eu morrer aqui dando aula para vocês, chorem, né? Porque vocês vão ficar com saudade de mim. Mas pense assim, ela morreu fazendo a coisa que ela mais amava. Então, ao mesmo tempo que vocês vão chorar, vocês fiquem alegres também, tá bom? Que o Senhor abençoe e que não me deixem nunca mais sozinhas, porque tem outros cursos. Ó, tem filhas de Sara, nós temos filhos, como ser uma mulher de Deus, amizade entre mulheres, experiência da mesa e por aí vai. A espera do amado para as meninas e o que os homens querem. Então vamos lá, gente, vamos fazer curso? Terminamos, obrigada.